Capítulo 1: Propaganda de guerra. Observador cuidadoso dos acontecimentos políticos, sempre me interessou vivamente a maneira por que se fazia propaganda da guerra. Eu via nessa propaganda um instrumento manejado com grande habilidade, juntamente pelas organizações sociais comunistas. Compreendi, desde logo, que a aplicação adequada de uma propaganda é uma verdadeira arte, quase que inteiramente desconhecida dos partidos burgueses. Isso é que o Hitler coloca no livro dele. A que resultado formidável uma propaganda adequada pode conduzir? A guerra já nos tinha mostrado. Infelizmente, tudo tinha de ser aprendido com o inimigo, pois a atividade do nosso lado nesse sentido foi mais do que modesta, juntamente o sucesso total do plano de esclarecimento. Isso aqui eu estou falando que está escrito no capítulo 6º da Propaganda da Guerra, do Mein Kampf, do Minha Luta, de Hitler. Esse livro é um apanhado geral que fez o Hitler. Esse livro, Hitler escreveu, de certa forma não foi escrito, ele foi falado, ele foi ditado e foi transcrito por Rudolf Hess. Não sei se ele era datilógrafo, o que que ele fazia na época, mas como ele pegou a palavra do Hitler. Então foi durante praticamente um ano que o Hitler ficou na cadeia, ele foi fazendo essa obra. E essa obra é um apanhado geral, onde ele vai e vem. Em termos de escrita, é muito difícil de ler e que é muito chato também, porque ele faz um montão de citações, vai falando, vai juntando coisa com coisa, mais ou menos como eu estou falando aqui, né? Vai falando o que aparece na cabeça dele. E o que aparece na cabeça dele, por exemplo, ele começa a falar de quando ele nasceu, fala da região onde que ele nasceu, fala do conflito que existia nessa reunião, que era uma reunião fronteiriça entre a Áustria e a Alemanha, fala do sentimento nacionalista, fala das brincadeiras dele com os meninos robustos, né, que a mãe dele ficava muito preocupada com a brincadeira dele com os meninos robustos mais velhos que ele, é, e fala do pai dele, e depois ele fala dos judeus e começa a falar de várias coisas ao mesmo tempo. Ele vai fazendo uma miscelânea danada. E o livro todo é uma miscelânea. Mas nesse miscelânea, ele tem um certo método. O método dele qual que é? Falar uma coisa, sim, faz uma afirmação, e depois ele vai desconstruindo essa afirmação. Vai desconstruindo de que maneira? Ele fala, por exemplo, que é injusto atacar os judeus. Ele não é antissemita, mas os judeus têm esse problema. E ele encontrou um judeu que com os cabelinhos, né, com as trancinhas e tudo, e era um ser desprezível. Ele pergunta até o que que é aquilo? Aquilo era um judeu, né? Essa forma, inclusive, de falar depreciativa, para mostrar que ele não considerava o judeu como uma pessoa. E fala que os judeus são sujos, que não tomavam banho, etc e tal. Então ele vai construindo toda a obra dele nesse sentido. Ele vai colocando coisas, conceitos que depois servem de base para o neonazismo ou para o nazismo em si, né? Ele fala das raças inferiores, ele fala do papel das mulheres, ele fala da grande Alemanha, né? Em relação à Alemanha, é interessante que ele nega o papel da Alemanha como um Estado colonizador. Ele diz que a Alemanha só pode ser colônia e entrar na guerra quando unificar o povo. Aí, a unificar o povo alemão, eles têm o dever de expansão do território para garantir a alimentação da população alemã. E nessa expansão da Alemanha para se tornar uma Alemanha grande, ele justifica a guerra, justifica transformar o arado em armas de guerra, em espada, né? Usa uma linguagem simbólica e vai construindo um discurso militar, um discurso de ódio, um discurso agressivo, um discurso político que fundamenta a base do nazifascismo, né? Bom, é isso, pessoal. Isso é uma introdução.